Bom dia, hoje são 31 de abril de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, vou aqui ler um artigo que fiz sobre uma das passagens do livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, do teólogo Bart Ehrman. Fiz um artigo sobre uma das passagens deste livro e você verá agora, ouvirá esse artigo acompanhado por imagens aqui do Itiquira, Salto do Itiquira, aqui perto de Brasília, 120 quilômetros da capital. Pois bem, neste livro, o teólogo, doutor em teologia Bart Ehrman, norte-americano, que hoje é professor e diretor do departamento de cristianismo dessa universidade em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Aqui ele conta um caso em que ele visitou a igreja de um amigo dele, formado juntamente com ele em teologia, e que esse amigo dele, pastor protestante presbiteriano, não falava acerca da Bíblia na igreja para os fiéis sobre a verdade que está na Bíblia, que a Bíblia é um livro lotado de erros de toda espécie, lendas, contradições, discrepâncias, falsificações, adulterações, etc. O Bart Ehrman foi lá fazer um curso sobre o cristianismo, sobre Jesus histórico, a história do cristianismo, em cima, centrada em Jesus. Pois bem, e ali o Bart Ehrman viu uma realidade completamente distorcida da própria Bíblia. O Bart Ehrman foi cristão evangélico, foi pastor nos Estados Unidos e, com muita tristeza, ele abandonou essa crença religiosa, porque ele descobriu realmente que a Bíblia não é aquilo que é pregado aí nas igrejas. Portanto, vamos aí ao meu artigo e com imagens da Cachoeira Salto do Itiquira. Vamos lá. Por que o pastor evangélico não me disse? Leitor amigo, volto aqui a comentar outra passagem do teólogo norte-americano Bart Ehrman. Ele é doutor em Novo Testamento, professor e diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. Em seu livro, abre aspas, Quem Jesus foi? Quem Jesus não foi? Fecha aspas. Editora É de Ouro, ano 2010, páginas 25 e 26, Bart Ehrman escreve, abre aspas, uma das características mais impressionantes e chocantes do cristianismo hegemônico é que os seminaristas que aprendem o método histórico-crítico em suas aulas sobre a Bíblia parecem esquecer tudo sobre ele quando chega o momento de se tornarem pastores. Eles aprendem sobre as abordagens críticas das Escrituras, as discrepâncias, as contradições e descobrem todo tipo de erros e equívocos históricos. Eles aprendem tudo isso e ainda assim, quando entram para o ministério da igreja, parecem deixar isso de lado. Eu me lembro muito bem da primeira vez que me dei conta disso na prática. Eu mal tinha começado a lecionar na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e ainda era cristão. O pastor de uma igreja presbiteriana daquele estado
me pediu para dar um curso de 4 semanas sobre o Jesus histórico. Eu dei. Em minhas palestras, falei sobre por que os historiadores têm dificuldade em usar os evangelhos como fontes históricas, dadas suas discrepâncias e o fato de que foram escritos décadas depois da vida de Jesus por autores desconhecidos, que herdaram os relatos sobre eles da tradição oral facilmente alterável. Eu mesmo aprendi tudo aquilo quando estava no seminário de Princeton. Pouco depois, uma senhora gentil se aproximou de mim e perguntou frustrada: por que eu nunca soube disso antes? Por que eu nunca soube disso antes? Ela não estava perturbada com o que eu tinha dito, mas sim por seu pastor nunca ter contado. Eu me lembro de olhar para o outro lado do salão, na direção do pastor, que estava conversando com um casal de membros da igreja, e pensar a mesma coisa. Por que ele nunca havia contado a ela? Ele também tinha frequentado o seminário teológico de Princeton. Também tinha aprendido tudo aquilo. Ele dava aulas para adultos naquela igreja e fazia isso havia mais de 5 anos. Por que não tinha dito aos membros de sua igreja o que sabia sobre a Bíblia e sobre o Jesus histórico? Eles certamente mereciam ouvir. Será que ele achava que não estavam preparados para isso? Uma atitude paternalista perturbadoramente comum? Estaria com medo de causar polêmica? Tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Temia que os líderes da igreja não vissem com bons olhos a disseminação desse conhecimento? Será que os líderes da igreja o tinham pressionado a se ater ao significado devocional da Bíblia em sua pregação e em seus ensinamentos? Estaria preocupado em manter o emprego? Fecha aspas. Belíssima passagem do livro, não é mesmo, amigo leitor? Bart Ehrman diz acima que a Bíblia está lotada de contradições, discrepâncias, falsificações, adulterações, erros de várias espécies, lendas, mitos, etc. E quem é esse tal de Bart Ehrman para afirmar essas coisas? Ora, distinto leitor, ele é um estudioso de religião, principalmente do cristianismo. Bart Ehrman é um teólogo, doutor em Novo Testamento. E o que ele afirma acima? Ele diz que nas igrejas cristãs, os líderes religiosos que realmente são teólogos não mostram aos fiéis as contradições, discrepâncias, lendas, mitos, erros e outras coisas feias que estão na Bíblia. E o Bart Ehrman mostra um caso real, verdadeiro, ocorrido com ele. Certa vez, foi convidado por um pastor evangélico que fez doutorado em teologia com o próprio Bart Ehrman para ministrar numa igrejinha um curso sobre o Jesus histórico. Bart foi,
Um mês de curso em que ele abordou inúmeros problemas sobre a, entre aspas, história de Jesus. Pois bem, e aí aconteceu uma coisa inesperada. Uma gentil senhora, fiel daquela igreja, levantou-se e foi ao encontro do Bart Ehrman. Ela estava magoada, indignada, frustrada. E por quê? Ora, estava magoada, indignada e frustrada, não com o Bart Ehrman, mas com o pastor de sua igreja, porque ele nunca havia comentado para os fiéis aquilo que foi exposto pelo Dr. Bart Ehrman. Você está entendendo, amigo leitor? O pastor evangélico sabia de tudo aquilo que havia sido exposto pelo Bart Ehrman, mas jamais propagou aos fiéis. Agora, pergunto-lhe, amigo leitor, o que você acha? Por que aquele pastor evangélico, doutor em teologia, não disse aos fiéis de sua igreja que a Bíblia está lotada de erros, contradições, discrepâncias, lendas, mitos, etc. Leitor, por favor, quero saber a sua opinião, não a do Bart Ehrman. Por que o pastor evangélico não passou essas informações aos fiéis, levando, por exemplo, uma fiel a se sentir enganada, magoada, frustrada? O Bart Ehrman, em busca de uma resposta a essa indagação, apresenta um rol de respostas possível. Já que você, leitor amigo, silenciosamente escolheu uma resposta, vou apresentar-lhe a minha, a mais forte de todas que o Bart Ehrman elencou. O pastor evangélico, doutor em teologia, nada disse por causa do medo de que essas informações destruíssem a fé dos fiéis daquela igreja. Imagine, leitor, um pastor dizendo aos fiéis que a Bíblia está lotada de contradições, discrepâncias, lendas, mitos, erros, adulterações, falsificações, etc. Um pastor pregando, por exemplo, que os dois relatos diferentes e contraditórios que estão no início de Gênesis são relatos lendários e não uma descrição literal da criação de todas as coisas. Como os fiéis de sua igreja iriam encarar essas afirmações? Imagine também um pastor ou padre dizendo aos fiéis que os dois relatos sobre o nascimento de Jesus não são também relatos reais, mas narrações infestadas de elementos lendários. Imagine, caro leitor, um pastor ou padre comunicando aos fiéis que Jesus não ressuscitou, não subiu aos céus verticalmente, que aquilo é apenas um relato figurado e não real. Ora, com certeza os fiéis ficariam com sua fé abalada. É sabido que os cristãos, aqueles que se sentam nos bancos de igrejas, acreditam piamente na Bíblia. Em sua quase totalidade, eles nem a leem e muito menos a estudam. Ora, religiosos que realmente estudam com seriedade teologia e que estão à frente de igrejas não têm
interesse algum em desacreditar a Bíblia perante os fiéis. Se o fizessem, estariam remando contra a maré. Quem está à frente de uma igreja qualquer quer vê-la lotada de pessoas. Com certeza, aquela fiel evangélica que foi conversar com o Dr. Bart Ehrman, sentindo-se magoada, indignada e frustrada com o seu pastor, não deve ter retornado à igreja no dia seguinte. A revolta dela diante da omissão do pastor é forte e inesquecível. Entre aspas, por que eu nunca soube disso antes? Fecha aspas.